Bom, vamos estudar agora aqui o problema do fluido em equilíbrio num campo de forças. Então, esse estudo vai ser feito considerando um elemento de fluido cujo volume valerá ΔV e, para simplificar as nossas contas, nós vamos assumir que esse elemento tem um formato cilíndrico. Essa hipótese de formato cilíndrico, ela é apenas para simplificar os nossos cálculos, mas ela não limita a generalidade do resultado que nós vamos obter. O resultado que nós vamos obter vale para um fluido com qualquer formato. Bom, então essa consideração vai nos permitir olhar para um fluido que tenha um formato como o seguinte. Então, aqui eu vou considerar esse pequeno elemento de volume assumindo que então aqui eu tenho essas tampas têm uma área que eu vou designar por ΔS. Eu vou dizer que essa área aqui dessa tampa vale um ΔS, tudo bem? Enquanto que essa altura valerá ΔZ. Bom, esse fluido, esse elemento de fluido, que tem essas dimensões, ele vai se encontrar sob a ação de pressões devido a forças que vão agir tanto nas laterais quanto nas tampas. Então aqui eu vou desenhar nas tampas, tanto na superior quanto na inferior, os vetores normais. Tá? Então aqui eu tenho esses vetores unitários normais. Eu vou colocar aqui também um eixo que nos orienta. Então, essa daqui é a direção Z, tá? Então, evidentemente eu tenho as outras direções ortogonais, a Z aqui, x, y. E, então, eu vou ter um determinado ponto que e na origem aqui, né? Esse ponto localizado na posição x, y e z mais ΔZ, enquanto que aqui é onde se localiza a origem. Tenho esse ponto localizado na posição x, y e z. Bom, então esse fluido está sob a ação de um campo de forças e eu quero considerar a situação em que ele se encontra em equilíbrio nesse campo de forças. Bom, isso vai ser feito, evidentemente, considerando que eu tenho uma força que age sobre esse fluido, sobre esse elemento de fluido, eu vou chamar essa força de um ΔF. Como nós vimos antes, essa força ela pode ser decomposta numa parcela que envolve uma ação volumétrica, então uma força que age sobre todo o volume do fluido, e uma outra parcela
devido apenas à contribuição superficial, forças que agem apenas na superfície do elemento de fluido. Bom, e então cada uma dessas parcelas da soma, que resulta na força total que está agindo nesse elemento de fluido, são tais que a contribuição volumétrica ela pode ser escrita como uma densidade volumétrica de força, tá? Vezes o elemento de volume. E, bom, eu tenho a parte superficial também, mas aqui eu vou simplificar a nossa análise, considerando, sem perda de generalidade novamente, que eu vou observar a ação dessas forças apenas na direção Z, tá? Ao longo desse eixo aqui. Esse resultado que nós vamos obter, ele imediatamente vai poder ser generalizado para as outras duas direções. Então, nessa consideração em que eu tenho apenas a direção Z, então esse elemento, essa densidade volumétrica de força, que seria a força por unidade de volume, ela, portanto, tem apenas a componente Z, já que eu estou avaliando apenas a direção Z aqui, né, vezes o elemento de volume, na direção K. Bom, então, só para deixar muito claro, esse ΔV aqui é o elemento de volume desse meu cilindro, e ele naturalmente é igual ao elemento de área vezes a altura Z, tá? Desculpe, aqui ΔZ. Então, só consertando aqui, ΔZ, né? Então, esse daqui é o elemento de volume para esse fluido. Bom, muito bem. Já a parte superficial, que nós vimos que está associada às pressões, ela vai contabilizar a força que age nas duas superfícies desse elemento, ou seja, nas duas tampas. Okay? Então, usando a definição de pressão que nós observamos antes, aqui eu tenho o primeiro termo, que vai consistir do termo referente à força que está agindo na tampa superior, e, portanto, contrário ao elemento, ao vetor normal, tá? Então, aqui eu vou ter menos P, essa pressão atua num ponto x, y e z mais ΔZ, vezes o elemento de área da tampa, ΔS, na direção K, enquanto que o segundo termo, que corresponde à ação da força sobre a tampa de baixo, veja que agora o meu vetor normal aponta no sentido negativo do eixo Z e, portanto, usando a definição de pressão, onde já o menos aparece naturalmente, então como o vetor normal agora é também negativo, aqui eu tenho mais P de x, y e z vezes ΔS na direção K, né? Então aqui eu estou avaliando a força sobre esses dois pontos aqui, nas duas tampas, a superior e a inferior. Bom, muito bem. Então, sendo assim, a força total agindo sobre esse elemento de volume do fluido vai ser a soma desses dois termos. Então, aqui eu vou ter Fz vezes o ΔV, que consiste do produto ΔS e ΔZ, na direção K, mais a contribuição superficial, então tenho menos P, x, y e z mais ΔZ, vezes ΔS, na direção K,
mais P de x, y e z vezes ΔS, também na mesma direção K. Bom, aqui eu posso colocar em evidência fatores como ΔS e o vetor unitário na direção Z, esse vetor unitário K, né? E aí escrever essa expressão na seguinte forma. Então aqui eu vou ter Fz, ΔZ, menos, e aqui eu vou colocar assim, P de x, y, z mais ΔZ. O ΔS vai ficar em evidência, aqui menos, né? Então, mais, mas eu pus o menos lá fora, então aqui menos P, x, y e z, tá? Tudo isso multiplicando ΔS e K. Bom, muito bem. Agora, além disso, eu também vou colocar em evidência esse ΔZ. Bom, mas aqui não tem ΔZ, então para que aqui apareça um ΔZ, eu tenho que multiplicar e dividir por esse fator, de tal maneira que a minha expressão vai ficar como Fz menos P de x, y, z mais ΔZ, menos o P de x, y e z, todo esse fator aqui dividido por ΔZ, e tudo isso multiplicando ΔS, ΔZ na direção K. Bom, evidentemente, esse fator aqui corresponde ao elemento de volume ΔV. E agora nós vamos tentar reconhecer esse termo aqui através de uma derivada. Porque observem que o que eu tenho aqui é a diferença do valor da pressão entre dois pontos, né, dividido pela distância entre esses dois pontos. Então, se eu lembrar, vou fazer aqui uma observação, né, se eu lembrar aqui a definição da derivada da função, uma função f de x, vamos chamar talvez de g de x para não confundir com um elemento de força, né, com a densidade volumétrica de força, tá? Então aqui eu vou chamar de g de x. Então, se eu tenho a derivada de g com relação a x, né, isso daqui é o limite quando ΔX tende a zero de ΔG por ΔX, ou seja, isso daqui é esse limite quando ΔX tende a zero de g calculado em x mais ΔX menos g de x, tudo isso dividido por ΔX. Bom, muito bem. Então, usando essa associação, nós podemos observar que aquele termo que aparece destacado na expressão acima, essa expressão aqui, ele se assemelha bastante com isso, desde que eu tome, evidentemente, o limite de ΔZ indo a zero, e como a minha função é a função não apenas de uma variável, como é o g de x, mas de uma função das três variáveis, a derivação, a variação na função está sendo feita apenas ao longo da direção z, de tal maneira que essa derivada aqui deve ser uma derivada de uma função que depende de x, y e z, mas apenas com relação à coordenada z. Então isso daqui vai se transformar nesse limite numa derivada parcial. Então, portanto, né, se tomarmos ΔZ indo a zero, ou seja, o meu elemento de volume, né, naquela forma do cilindro, vai se transformar num elemento infinitesimal, de fato, de volume do fluido. Então, o que eu tenho aqui passa a ser o seguinte. Então, nós vamos ter
né? Nesse limite nós vamos ter que o ΔF é igual a Fz menos. Então aqui isso vai se transformar numa derivada, só que do P com relação a Z. Observe que aqui eu estou colocando uma derivada parcial, porque essa é uma função de 3 variáveis, mas a minha variação está sendo feita apenas ao longo da variável Z, vezes ΔV vezes ΔV vezes o vetor unitário K. Então aqui, vezes ΔV, vetor unitário K. Muito bem. Então, como além disso, nós temos que o fluido está em equilíbrio, então isso implica que ΔF tem que ser igual a zero. E, portanto, essa expressão nos leva, evidentemente, à relação de que a componente Z do elemento da densidade volumétrica de força tem que ser igual à derivada da pressão com relação a Z. Okay? Então, nós chegamos a essa expressão e, de fato, essa expressão, ela imediatamente também nos leva a relações similares para as outras duas componentes, porque o que nós fizemos aqui não tem absolutamente nada de especial com relação à direção que nós tomamos como centro Z. Poderia ser feito coisa similar para duas direções extras, x e y, e nós obteríamos naturalmente expressões semelhantes trocando Z por cada uma das outras componentes. Então, por exemplo, para a direção x, eu teria que a componente x da densidade volumétrica de força seria a derivada de P com relação a x, enquanto que a componente y seria a derivada de P com relação a y. Certo? Então, dito isso, outra consequência imediata vem quando nós usarmos então essas três relações. Então, relembrando aqui, eu tenho F, a componente x da densidade de volumétrica de força, então Fx é igual à derivada de P com relação a x, Fy é a derivada de P com relação a y, e Fz é igual à derivada de P com relação a z. No caso particular, em que nós colocamos esse fluido sob a ação de uma força externa, que seria o campo gravitacional, então, se a força que nós estivermos levando em conta agindo sobre o fluido é uma força gravitacional, então, a parte volumétrica dessa força, ela vai ter a seguinte cara: ela vai ser a massa do fluido. Então, naquele elemento lá de fluido eu tenho um ΔM vezes G, né, que na verdade menos, né, está agindo na direção oposta ao eixo Z, ao sentido positivo do eixo Z, vezes a aceleração da gravidade na direção K, né, que é o menos justamente para indicar que o meu eixo Z aponta para cima, mas a força gravitacional, evidentemente, atua no sentido do centro da Terra, então apontando para baixo. Bom, sendo assim, essa relação, ela identifica as componentes desse vetor densidade de força, porque ΔM, né, lembrando que nós temos a definição da densidade de massa, ou, né, como sendo aquele limite
em que ΔV vai para zero, ΔM sobre ΔV, então nós podemos identificar esse ΔM como sendo ρ vezes ΔV. Então, essa expressão da força volumétrica, por caso da força gravitacional, ela é menos ρ vezes G vezes ΔV na direção K. E, portanto, esse termo aqui é exatamente a componente Z da densidade volumétrica de força. Tá? E, com isso, eu tenho, para o caso da força gravitacional, que já que a força volumétrica, para o caso gravitacional, só tem componente Z, que a componente x é zero, a componente y é zero, e a componente z é igual a menos ρ vezes g. Tá? É importante lembrar que, a princípio, esse ρ, essa densidade, ela pode depender do ponto. Então, eu deveria colocar aqui um ρ de z vezes g, porque, em princípio, essa densidade pode variar a cada ponto do eixo z, à medida que eu mudo de altura. Bom, portanto, nesse caso, por caso da força gravitacional, o que nós vamos ter, para aquelas equações que definem as pressões desse fluido, é que a derivada de P com relação a x é zero, a derivada de P com relação a y é zero, tá? O que implica que, evidentemente, P vai ser uma função que não vai depender nem de x nem de y explicitamente, daí as derivadas parciais serem nulas, e a derivada de P com relação a z é igual a menos ρ, que pode depender de z, vezes g. Tá? Então, dessas relações aqui, eu tenho certeza que a pressão vai ser uma função apenas da variável z. Tá? Uma vez que as derivadas parciais com relação a x e y são nulas. Então, para observar qual deve ser essa dependência com relação a z, eu volto para essa relação, e aí eu vou substituir a derivada parcial por uma derivada total, uma vez que eu já sei que as derivadas parciais com relação a x e y são nulas. Então, eu tenho aqui dp dz é igual a menos ρ de z vezes g. Para resolver essa equação e encontrar P em função de z, eu vou separar as variáveis. Então, aqui as minhas variáveis são a pressão e a posição z. Então, eu vou deixar de um lado apenas aquilo que depende da pressão e deixar do outro apenas aquilo que depende da posição z. Então, fazendo essa separação, eu fico com dp igual a menos ρ de z vezes g dz. Tá? E agora eu preciso integrar essa equação dos dois lados, o lado esquerdo apenas com relação à pressão, o lado direito apenas com relação à posição. Então, eu vou integrar essa relação acima fazendo a seguinte consideração. Vou fazer aqui com a seguinte consideração. De cor, então eu vou ter esse aqui vai ser o meu zero, posição z, tá bem? Então, digamos que eu tenho uma posição aqui, bom, vou chamar esse eixo de linha, para dizer linha, para não confundir com o valor que eu vou colocar aqui. Então, digamos que eu tenho aqui, não, melhor dizendo, eu vou deixar z realmente aqui, e eu vou considerar uma certa altura h, tá? Dizer o seguinte, bom, quando a posição for z igual a zero, a minha pressão vai valer P0. E a minha pressão vai valer um valor P quando a altura for z igual a h. Bom, então, se eu fizer essa hipótese,
ao integrar essa expressão aqui, eu vou integrar dos dois lados. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou integrar de P0, quando z for igual a zero, até um valor P qualquer. Então, para não confundir o meu limite de integração com a minha variável de integração, eu vou chamar essa variável de P', tudo bem? Igual a menos, o g é uma constante, eu posso deixar fora da integral, e aqui eu vou integrar em z, então z igual a zero, quando o P vale P0, até z igual a h, quando a pressão vale P, de ρ de z dz. Bom, evidentemente que esse lado esquerdo, ele resulta simplesmente na diferença P menos P0. Legal? E daí eu vou ter que P é igual a P0, né, passando P0 para o outro lado, menos G vezes a integral de 0 até H de ρ de z dz. E essa integral vai ser feita à medida que eu conheça essa relação entre a densidade e a altura. Bom, para os fluidos ditos incompressíveis, aqueles cuja densidade não dependem do local onde eu estou calculando, são constantes, então, essa integral é fácil de fazer. Né, porque para um fluido incompressível, eu tenho simplesmente que o ρ de z é um ρ constante. Tá? Então, isso daqui é constante. E aí a minha expressão anterior passa a ser P igual a um P0 menos G, bom, menos, deixa eu consertar isso daqui, menos G já está fora, o ρ é uma constante agora, então também posso colocar ele fora, ρ vezes G, na integral de 0 a h de dz. Então, isso daqui é P0 menos ρ GH. Tá? Então, essa é a expressão para pressão em função da altura, que é conhecida como a equação de Esteban. Então, essa daqui é a chamada equação de Esteban, que determina a relação entre a pressão e a altura. Observem que esse resultado foi obtido ao calcularmos a pressão a uma altura acima da origem. Se por um acaso eu estivesse calculando a pressão abaixo da origem, então aqui cabe talvez uma observação. Se eu estiver calculando uma pressão abaixo da origem, então basta fazer H e em menos H, e aí nós temos P igual a P0 mais ρ GH. Então, com essa relação aqui, eu observo o seguinte, que se eu estou aumentando de altura, a pressão diminui, a pressão cai com a altura, e a pressão aumenta com a profundidade. Né? Então, ao medir a pressão em grandes profundidades, eu vou encontrar uma pressão maior do que na superfície, enquanto que ao medir a pressão em grandes altitudes, eu vou encontrar uma pressão menor do que na superfície. Tudo bem? Então, essas relações, essa relação, né, essa relação geral aqui, é a chamada equação de Esteban. E ela determina que a pressão é uma função, para o caso de um fluido incompressível, apenas da altura.